Olá! No episódio de hoje iremos abordar sobre como você pode planejar o cardápio ou as suas refeições para uma semana. Explicaremos o que deve compor essas refeições, daremos algumas dicas de combinações de alimentos para elas, falaremos ainda sobre opções vegetarianas e daremos um exemplo prático de um cardápio. Para compor o cardápio, é importante ter uma base fixa para toda semana. Essa base é composta pelo nosso clássico arroz com feijão. Você pode substituir tanto o arroz ou o feijão para ter uma maior variedade durante a semana. O arroz você vai poder substituir por outros cereais, como por exemplo milho, trigo, incluindo os grãos, ou preparações à base de suas farinhas, como macarrão, outras massas, alguns pães. E também você pode substituir os cereais pelas raízes ou pelos tubérculos. As raízes a gente tem a mandioca ou macaxeira ou aipim, como é conhecido em diferentes regiões. Os tubérculos você pode optar por diferentes batatas, qualquer uma das batatas. Também você pode usar cará, inhame e dentre outros tubérculos e raiz. No caso dos feijões, você pode optar por diferentes variedades. A gente tem feijão preto, feijão carioca, feijão branco, feijão fradinho, vai depender da região onde você mora. Além disso, você pode optar por outras leguminosas, como a ervilha, a lentilha e o grão de bico. Também pode optar pela soja. Só tome cuidado dando preferência pela soja não transgênica, que é a soja orgânica. No caso do arroz, para você substituir por uma massa, por exemplo, dificilmente a massa vai combinar com o nosso clássico feijão. Então você pode servir essa massa e fazer uma salada de grão de bico ou uma salada de feijão branco. Aqui eu fiz uma salada de grão de bico, usei alguns temperos, todo orgânico, azeite, sal, pimenta, usei a pimenta rosa que eu mesma colhi nas árvores que tem aqui na região, manjericão que eu tenho aqui na minha hortinha, no meu vasinho, e fiz o temperinho e vou servir como salada. Se você tiver com preguiça de cozinhar, por exemplo, o grão de bico, tem algumas marcas que já vendem ele já cozido, tá? Embalado a vácuo e orgânico também. Tendo então a base fixa, o nosso arroz com feijão ou seus substitutos, é importante incluir uma fonte de proteína, que seria também chamado como prato principal ou prato proteico. Ou seja, seriam as carnes de maneira geral, que podem ser as carnes vermelhas, como carne suína, bovina, as aves e pescados, que são as carnes brancas, como o frango, no caso das aves, e os peixes, no caso dos pescados, preferindo aquele da sua localidade, um peixe da sua região ou frutos do mar. Eles devem ser consumidos assados, grelhados, chapeados, cozidos ou ensopados, evitando-se as frituras ou evitando-se também acrescentar molhos muito gordurosos, como por exemplo fazer um estrogonofe que você acrescenta um creme de leite, por exemplo. Você pode, no lugar das carnes, oferecer preparações à base de ovos, ou então, se você não consome nada de origem animal, você vai optar por uma opção vegetariana que a gente chama. Então você pode fazer uma preparação à base das leguminosas, que tem uma boa fonte proteica, porém é uma fonte de proteína vegetal, não substituindo totalmente a proteína animal, mas é uma boa opção. Ou preparações utilizando cogumelos, ou tofu, que é feito também com soja, que é uma leguminosa, ou punks, que é as plantas alimentícias não convencionais, como a Ora Pronobis, por exemplo, que tem um teor de proteína considerável. Definindo então o prato principal no seu cardápio, é importante incluir agora legumes e verduras que vão acompanhar esse prato principal, além daquela base fixa do arroz e o feijão e seus substitutos. Então, os legumes e verduras a gente vai optar preferencialmente pelos orgânicos, como a gente já mencionou em outros episódios, e você pode servir tanto em preparações quentes como em preparações frias. Nas preparações frias, dando a opção preferencial pelas saladas e saladas cruas, que daí você vai aproveitar melhor as vitaminas e as fibras. Então, dentre as folhas, como a gente já mencionou em outro episódio, a gente tem diversas opções, como qualquer tipo de alface, acelga, agrião, rúcula, chicória, couve,
espinafre, repolho. A gente também pode optar pelos frutos como a berinjela, tomate, pimentão, pepino, pimentão de diferentes cores. As raízes como a cenoura e a beterraba, as flores como brócolis e couve-flor, a cebola que é o bulbo, as abóboras ou abobrinha, além de jiló, quiabo, plantas alimentícias não convencionais, qualquer opção que você tenha enquanto vegetal que não seja um vegetal amilase. Para as preparações quentes, você pode optar pelas técnicas do salteado, né? Fazer qualquer um desses legumes ou verduras salteados, que usa um pouquinho de gordura, refogados também da mesma forma, assados, pode também fazer fritos, mas evitando, né, as frituras de imersão, e variar nos cortes, né? Você pode fazer cubos, rodelas, chips, tirinhas, enfim, qualquer corte que você achar melhor para aquele legume ou verdura que você escolher. Já entre as preparações frias, preferência saladas, você vai servir cru, né, depois de higienizados, utilizando o tempero da sua preferência. Se você tem um vegetal e você não vai conseguir consumir tudo no mesmo dia, é importante que você, usando em outro dia, varie esses cortes que você vai estar utilizando o mesmo alimento, só muda um pouco desses cortes. Então, nesse momento, é importante lembrar o que foi falado no episódio de planejamento de compras. Você deve escolher aqueles alimentos da estação. A cada dia da semana, você pode escolher, então, 2 ou 3 opções diferentes de legumes e verduras, e pensar em preparações diferentes para esses mesmos legumes e verduras para os demais dias da semana. Assim você vai evitar o desperdício e aproveitá-los melhor. Quem nunca comprou uma couve-flor, né, e ficou com dificuldade de usar toda a couve-flor porque era muito para você, dependendo do número de pessoas que você mora, e também poderia enjoar. Então é importante pensar em preparações diferentes para um mesmo alimento, para não enjoar e para a gente não deixar de consumir legumes e verduras e não ter o desperdício. Então, como exemplo, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz de diferentes preparações com um único alimento. No caso, eu escolhi a abobrinha, tá? Eu fiz 4 preparações diferentes para poder colocar em diferentes dias um acompanhamento à base de legumes, que é a abobrinha no caso. Então aqui uma primeira opção, né, que é o nosso clássico e pode ser considerado mais fácil, que é a abobrinha salteada, tá? Tem gente que chama de refogada, mas não é refogada. Por quê? Eu piquei em cubos, veja que eu fiz cortes regulares. Claro que não precisa ficar exato, mas você pode praticar, a apresentação fica muito mais bonitinha, olha só. E aí você tempera com o que você quiser. Então eu fiz com manteiga e fiz salteado, aquela técnica que você vai fazendo pular o alimento ali, tá? Temperei com sal, tomilho, tá bem cheiroso, tá? E pimenta, e não coloquei mais nada, certo? Outra preparação que eu escolhi foi a abobrinha recheada. A abobrinha recheada, nesse caso, eu recheei com carne. Então ela pode ser servida também como prato principal, mas daí você recheia bastante com carne, né? Então eu peguei uma abobrinha média, do tamanho dessa que eu mostrei pra vocês, cortei ao meio, levei ao micro-ondas, deixei por uns 2 minutos, depois eu coloquei no forno, né, pra cozinhar um pouco mais, tirei do forno, deixei alguns minutos, não deixei muito, uns 15 minutos, tirei a polpa, né? Misturei a polpa com o refogado. A polpa vai ter algumas sementinhas, quem não gostar pode descartar, mas de preferência que você utilize para aumentar esse consumo de legumes. E coloquei aqui, né? Um é de carne, outro é de frango, carne moída, né? Com queijo. O de frango eu coloquei lascas de lombo defumado, mas você pode optar por um bacon. Se você não gostar, você bota um tomate, um legume ou cebola, tá? E finalizei com azeite de oliva e bota no forno de novo para gratinar. É bem rapidinho, não parece, mas tá? Outra preparação, eu fiz o espaguete de abobrinha. O espaguete de abobrinha não substitui a massa, tá? Ele vai ser um acompanhamento para o prato principal. Você vai ter aquelas opções do arroz e do feijão. Esse espaguete parece difícil, mas também não é. Eu peguei a abobrinha, né?
um descascador de legumes que tem multifunções, tem ralador aqui também, e fui passando aqui e ele já vai saindo as tiras. Aí o que eu fiz? Eu levei também no micro-ondas, deixei 1 minutinho só, pus na geladeira para dar uma resfriada, fazer o choque térmico para manter essa cor, e daí ele não fica tão molenga, né, do que se você cozinhar. E aí só fiz o molho, né, um molho caseirinho de tomate, coloquei por cima e o manjericão que eu tinha aqui no meu vasinho. Uma quarta opção então, eu fiz o cannelloni de abobrinha, tá? Aqui eu recheei de um lado com frango e de outro lado com carne moída também, tá? Esse frango eu não fiz desfiado como o recheio da abobrinha, aquela assada, né? Eu fiz em cubos mesmo. E aí você pode também fazer com o molho que você quiser. Aqui eu fiz um molho de manteiga com salsinha. Aqui eu não fiz molho nenhum, eu só enfeitei com tomate e manjericão. Mas você pode também servir como prato principal, dependendo da quantidade de recheio. Ou você pode optar por outros recheios, né? Como leguminosas, ricota, tofu, assim como a abobrinha recheada, para se você não consome alimentos de origem animal. Então veja que eu tenho 4 opções, eu posso variar durante a semana comprando o mesmo alimento, né? Então, para essas preparações, eu usei 2 abobrinhas, né? Naquela recheada eu peguei uma inteira e a outra abobrinha eu fiz a espaguete, eu fiz essas 4 opções de cannelloni e eu fiz a abobrinha salteada. Mas será que é fácil assim? Na temporada 2, iremos explorar o uso de um único alimento em diferentes preparações ou modos de consumo. Então fiquem ligados. Com base nessas informações, é possível planejar um cardápio com refeições nutricionalmente adequadas, como no exemplo que a gente mostra aqui. No exemplo que você está vendo, a gente fez um cardápio de 3 dias. Você pode verificar que tem preparações diferentes ao longo desses 3 dias, utilizando o mesmo alimento, como por exemplo frango e cenoura. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica e minimamente a explicação de como planejar o cardápio e tentem adotar em suas casas. Então assim a gente espera que vocês curtam, comentem e compartilhem esse nosso episódio. Muito obrigada!